Vamos para mais um vídeo aqui do canal, onde eu vou apresentar a planta de revestimentos, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu postei essa foto, na verdade eu postei um vídeo rápido nos stories, mostrando essa prancha, e surgiram dúvidas, né? Meu canal é de arquitetura, para o cliente final, e tem doido lá me perguntando sobre ArchiCAD. Mas, enfim, vou dizer no Instagram que eu tô fazendo esse vídeo no YouTube, e tomara que esse cara venha ver aqui o canal também. Enfim, vamos para o vídeo, tá? Eu mostrei essa planta aqui, que é uma planta de revestimentos, só que deixa eu deixar claro para vocês. Essa aqui é uma planta de revestimentos para consultoria. Então é uma planta bem mais simplificada, tá? Se eu fosse fazer um projeto bem mais complexo, eu não faria dessa forma. Mas como aqui eu preciso de informações mais rápidas, de forma mais clara e na prancha, diretamente na prancha, eu resolvi fazer dessa forma. Então eu vou mostrar para você como foi o pensamento por trás disso, a você conseguir usar em outras situações, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que eu tenho nessa prancha aqui, tá? Eu tenho os revestimentos nas paredes pintadas de cores para especificar, né? Mostrar quais revestimentos são o quê. E nesse projeto nós temos dois revestimentos que não são questão de painéis de marcenaria ou painel ripado, que são revestimentos, né? Então pinturas. Se fosse uma parede revestida com algum porcelanato, ele também estaria de outra cor. Então como é que eu faço aqui? Primeira coisa que eu faço, eu fiz a modelagem aqui bonitinha, né? As paredes bonitinhas, especifiquei, pensei o que eu queria que aparecesse nessa representação de plantas de revestimentos e eu decidi. Então o que vai aparecer? Vai aparecer só as tintas e eu vou deixar a marcenaria como tá? E eu só vou indicar ela, né? Indicar a altura e indicar o modelo, né? Que aqui no caso não é pintura, é MDF. Então o que acontece? Para a gente fazer essa paredezinha fina, essa representação aqui no modelo de ArchiCAD, a gente faz com parede. Simples assim. Eu botei uma parede, ela tem 2 centímetros de espessura, tá bom? Ela tem 2,80 de altura que vai até a laje, lá do local, até o forro no caso. Ela está dentro do vegetal de revestimento de parede, ela está classificada como revestimento e ela tem o ID, né? Que aqui é o ID do elemento, rev.001. Isso aqui é um padrão no meu escritório, tá bom? O que é importante você saber quando você está fazendo uma parede de revestimento, para revestimento? Ela não pode juntar com outra parede. Então ela tem que chegar aqui e eu conseguir entrar, colocar ela em qualquer lugar aqui. Você tá vendo que ela não junta? Ela não vai juntar, deixa eu colocar aqui, ó. Ela não junta, ela não faz essa junção. Agora, se isso aqui fosse, em vez de revestimento de parede, ela fosse parede, ela vai juntar. Então se eu encostar aqui, ela faz a junção, na verdade é bem aqui. Tá vendo? Ela faz a junção da parede, eu não consigo colocar ela aqui dentro, ela sempre volta para a linha de referência dessa parede, ou seja, fazendo essa junção. Então é importante você definir o seguinte, primeiro, essa parede aqui, o vegetal ela tem que ser separado. Segundo, tá? Separou o vegetal? Segundo, mudar a classificação aqui. Beleza? Essa classificação aqui é a classificação de interseção. Ou seja, se você tem números iguais, eles vão se misturar. Tá? Se você tem números diferentes, eles não vão se misturar. Beleza? E você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Bom? Show de bola. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto, você tem que entender quais informações você vai querer retirar disso aqui. Beleza? Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de colocar o material como revestimento interno e pintar de acordo com o modelo, tá? Pintura externa e interna, que é a sobreposição de superfície aqui, ó. Beleza? Show de bola. Então, eu pintei a parede, eu botei a parede com 2 centímetros, botei a altura certinha, mudei o material, coloquei no vegetal correto, coloquei na classificação correta e mudei o ID. Como é que eu faço para ela ficar nessa cor? Aí a gente vai para a sobreposição gráfica, beleza? Então, como é que eu separo a sobreposição gráfica aqui? Não se assuste com esse número de informações, isso aqui você não vai precisar de tudo isso, mas basicamente cola em mim aqui que você vai entender. Revestimento, planta de revestimento, revestimento 01. Tá? Então, estou dizendo que o primeiro revestimento, que ele está na cor azul, que é esse aqui. Então, como é que funciona? Primeiro, eu sempre nomeio revestimentos como planta de revestimento. Então, tudo que eu uso em planta de revestimento, iluminação, paginação, tem o nome inicial da planta, beleza? E aqui de revestimentos é a mesma coisa. Eu boto planta baixa, ou seja, que eu quero que seja uma representação para planta baixa, e revestimento 1, ou seja, quem está com o ID de Rev001 vai ficar desse jeito. Tipo de elemento, critérios, tipo de elemento. Parede. Ok, se eu estivesse dando laje, seria laje. ID do elemento, eu quero que contenha pelo menos o número 1. Beleza? Por que eu não coloco o Rev001? Porque aí eu teria que colocar E. E eu teria que ir lá no ID,
copiar e jogar aqui o nome completo, tá bom? Vou te dar um exemplo. Se eu deixar e não colocar a especificação, olha o que acontece. Ele vai ficar cinza, porque eu preciso dessa informação completa. Então eu copiei essa informação, voltei aqui lá para minha regra de sobreposição gráfica e o ID do elemento eu vou colocar Ctrl V. Então vai ficar heavy tracinho 001. Vamos ver o que acontece? Ok, ele ficou da mesma cor, tá? Beleza, agora vamos colocar contenha, que era como estava antes. Você está vendo que dessa informação toda aqui, a única que não vai se repetir para as outras paredes de revestimento vai ser o número. Por isso que eu coloco só o número 1. Por quê? É muito mais fácil de organizar. Se eu tenho 36 revestimentos, a única coisa que eu preciso lembrar é o número. Então, o número revestimento 36, eu quero que contenha o número 36 e ele vai pintar o número. Ficou entendido? Se não, comenta aqui se ficou entendido, que eu faço um vídeo só explicando sobre isso aqui, tá? Vegetal, você lembra que a gente separou o vegetal? Tá, então o vegetal, qual é o vegetal que tá lá? Revestimento de parede. Então eu coloquei aqui. Se fosse outro, eu colocaria outro. Coloquei. Eu quero que essa parede, ela seja o quê? Ela tenha uma trama sólida, ou seja, ela seja toda preenchidinha, desse jeitinho aqui, tá bom? Eu coloco isso aqui, mas eu poderia deixar só corte. Isso aqui é o seguinte. Corte, isso aqui é para corte. Tá vendo que é o bichinho cortado? Beleza. Então, todo elemento cortado, ele vai pegar essa trama sólida. Esse aqui é todo elemento em vista. E esse aqui é todo elemento 2D. Ficou claro? Show de bola. Então, eu quero uma trama sólida. E como é uma trama sólida, ela só vai ter a caneta do primeiro plano da trama. Que é aquela que é a desenhada, que é essa textura preta. Qual é a cor que eu quero? Essa aqui. Essa pinturazinha aqui. Coloquei e marquei todos também. Por que eu marquei todos, gente? Isso aqui é para margem de erro. Tá? Se eu for querer acertar realmente, esse aqui vai pintar, porque eu sei que a parede está 2,80 e a planta está cortando ela a 1,20. Tá? Mas caso você tenha dúvida, não esteja pintando, primeiro pressione todos, veja se esse é o problema. E esse aqui é a superfície para mostrar no 3D. Tá? Então, se você não quiser colocar, não vai fazer diferença para planta baixa, mas para 3D, se você quiser fazer alguma conferência, é interessante ter isso aqui. Você entendeu aí como é que eu faço essa representação aqui? Agora a gente vai para o rótulo. Tá? Como é que eu crio esse rótulozinho aqui? E por que eu criei esse rótulo, tá, gente? Esse rótulo foi porque, como eu disse, era uma planta mais simples, era um serviço mais simples, eu não precisava complicar. Então, se eu não queria complicar, eu poderia fazer dessa forma aqui. Mas, se for uma planta bem maior, não faz sentido a gente ter isso aqui, tá bom? E eu já coloquei aqui, eu estava fazendo uns testes para explicar para você como que eu tiro a área, beleza? Então, vamos lá. Pode copiar isso aqui. Para o vídeo, copia, depois volta para o vídeo. O que acontece? Quais são as informações que eu quero ter nessa parede? Quero ter a informação de altura, beleza? Então, eu pego aqui, ó, no texto inteligente, a altura máxima da parede, no ícone parede, a altura máxima da parede, tá? Aqui, eu quero ter o revestimento, ou pintura, ou um MDF, enfim, aqui é um texto que você muda, tá? Esse aqui é editável, esse aqui não, esse aqui é inteligente. Então, é a superfície da face externa, beleza? Superfície da face externa. Peguei. Por que a superfície da face externa? Isso aqui tanto faz, tá, gente? A superfície da face externa, eu pego aqui, ó. Então, eu tenho da face interna, da face do meio e da face externa. Eu coloco tudo igual, porque é só uma representação para planta baixa. Isso aqui é para evitar problemas. A única coisa que eu recomendo é que se você usa uma para face externa, pegue todos eles para face externa também, tá? Que aí você não vai se confundir, não vai mudar o rótulo, beleza? Show de bola. A área é a área da superfície da face externa da parede líquida. Tá? Já eu explico isso, não a bruta, você vai pegar a líquida, beleza? Com essas informações eu consigo chegar aqui e marcar. E aí depois é só eu selecionar aqui, tá difícil selecionar, mas eu vou conseguir. Pronto, vou selecionar e organizar aqui o íconezinho de rótulo. Show? Beleza. Por que eu pego a área líquida e não a área bruta? Vou mostrar aqui, ó. Se você vai ter que fazer, isso aqui é, normalmente em toda planta de investimento você vai ter que fazer isso, você vai ter que recortar os vãos das portas, tá? Você tá vendo aqui que tá tracejado? Aqui tem um vão, ou seja, no 3D eu não vou levar a tinta toda, ela tem que cortar onde tem a porta, assim como em janelas. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer de duas formas. Você pode recortar com o machadinho, você recorta e você faz isso aqui, ó. Show de bola. E aí você vai colocar um trechozinho e subir ele a 2,80. Ou seja, a base dele tem que estar 2,80. E essa parte aqui, se você tiver 2,80, menos 2,10, sobra ali 70 centímetros. Esses 70 centímetros vai chegar até o forro.
Isso aqui é uma forma de representação, tá? Mas qual o problema que acontece? Quando você faz esse tipo de separação, você tem agora 3 paredes. E essa área aqui, ela tá errada, ela só tá pegando desse trechinho aqui, beleza? Isso é uma forma de representação. E aí você vai ter que ver o rótulo para ver qual é a melhor forma de você mandar essa informação. Como é que eu faço hoje? Eu tenho aqui essa mesma parede e aqui eu tenho uma porta. Então, o que que eu vou fazer? Eu crio uma abertura, tá? Crio uma abertura, tá certo? Tá. Aqui eu boto 2,10 e aqui eu boto a espessura da porta. E aqui eu abro. Essa abertura, ela ficou dessa cor porque eu tenho uma sobreposição gráfica para aberturas, tá? Se você olhar aqui, ó, revestimento 1, projeção, é para esse tipo, né? Eu fiz para aberturas, beleza? E aí, se você colocar aqui, você vai ver a mágica acontecer. Então, nós temos aqui, ó. Tá vendo que aqui a área é diferente? A mesma abertura, mas aqui a área é diferente. Tá vendo aqui, ó? A área bruta, ela pega a parede toda sem considerar essa abertura. E a área líquida, ela pega considerando essa abertura. Então, ela vai descontar o que a abertura abriu. Por isso, você tem que usar a área líquida. Beleza? Ficou entendido? Entendido. Show. Depois que você decidir como você vai representar, aí você coloca essas informações e você vai abrindo, fazendo essas aberturas para descontar a metragem correta. Nesse caso aqui, a metragem da parede toda, sem descontar nenhuma abertura, é 10,82. E a área descontada vai para 10,07 metros. Por isso que eu uso a área líquida. Qual é a outra informação que você precisa colocar aqui na planta de revestimento? Cotas, tá bom? Então, você coloca as cotas gerais. 3,90 daqui até aqui. 2,46 daqui até aqui. Beleza? Interessante também, como nesse caso, ter a zona. Não sei porque aqui não está aparecendo. Você coloca a zona e fica tranquilo. Essa aqui é a planta de revestimentos. Simples, fácil. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Eu gosto de fazer com parede, mas você pode fazer com viga, você pode fazer com qualquer coisa que você quiser, tá? Lembrando, sempre separar os vegetais, show? Porque senão eles vão ficar somando e você vai ficar com um monte de problema aí. Interessante também, outra dica, você usar um material fraquinho, tá? Se você usar um material forte, quando você for para outra planta, por exemplo, uma planta de layout em que aqui não aparece, você vai ter aqui esse móvel aqui sendo cortado pela parede do revestimento e você vai ficar sem saber. Ficou tudo claro, entendido? Beleza. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Temos vídeo toda sexta-feira. Eu quero aumentar essa frequência. E eu estou começando a fazer esses conteúdos mais pontuais para ajudar você a se tornar um profissional completo. Aqui nós temos assuntos de ArchiCAD, arquitetura, empreendedorismo e muito mais. Então, valeu. E se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!